irmãos abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 27, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Na outra tradução diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Semana passada nós vimos a parte A desse versículo, as feridas leais. E hoje, com a permissão do Senhor Deus, eu pretendo trabalhar com vocês a parte B desse versículo, os beijos enganosos. Mas antes, os convido a se unir a mim em oração. Pai, nessa noite maravilhosa, nós celebramos o privilégio de estarmos na Tua casa. Não fomos cerceados do acesso à Tua palavra, nem à Tua casa, e ainda somos privilegiados, porque não dependemos do nosso intelecto único e exclusivamente, mas antes o Teu Santo Espírito, Ele vem em nosso auxílio para nos ensinar, para falar conosco. Eu te peço que isso aconteça nessa noite. Fale com a Tua igreja, Deus, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que eu seja apenas um microfone, para que a voz do Teu Santo Espírito seja propagada nessa noite. Usa também todos os pastores que estão agora, nesse momento, falando às suas congregações. Senhor, capacita cada um, dá temor, dá tremor, tanto a eles quanto aos Teus servos que estarão ouvindo as mensagens. Que Teu nome seja exaltado, Teu povo edificado. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Um versículo, 2 sermões. E eu pedi para projetar semana passada e vou novamente pedir para projetar alguns versículos que eu acho que são importantes compartilhar com vocês, mas para ganhar tempo de vocês estarem procurando em suas Bíblias, eu vou pedir para ser projetado aqui. E eu começo falando justamente sobre o sermão anterior, onde nós tivemos a oportunidade de refletir sobre esse texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 6. E esse versículo, à primeira vista, conforme nós discutimos, ele possui um significado muito simples e sem maiores rodeios. Nós percebemos que se tratava de relacionamento horizontal em que era apontado um amigo amoroso que ao nos repreender, quando nos tornamos repreensíveis, esse amigo, ele através de suas palavras, ele pode até nos ferir. Essas palavras poderão até ser doídas para nós, mas como são palavras leais, elas visam o nosso bem. O amigo que nos ama e, portanto, aquele que está disposto a lutar pelo nosso bem-estar, seja material, seja emocional ou até mesmo espiritual. E se for necessário, esse amigo irá nos corrigir para que nos mantenhamos no caminho correto. Um exemplo. José, você sabe que eu gosto de você, mas você está errado. Se continuar nesse caminho, vai desagradar não só os teus pais, mas também os teus irmãos, o teu cônjuge, os teus amigos, como também o Senhor teu Deus. Um exemplo de alguém falando para um amigo uma palavra não muito agradável. Um outro exemplo é alguém dizendo o seguinte: olha, não foi correto a forma como você respondeu para os seus pais. Vai, se acerta com os seus pais. Você errou. Pede perdão para eles. O Senhor se agrada disso. Ou, essas pessoas com quem você tem andado não são boa companhia. Nada de bom vem de escarnecedores, insensatos. Vem, anda conosco. Meus irmãos, amigos assim são bênção do Senhor. E tomara que nós todos tenhamos amigos assim em nossas vidas. Leais são as feridas
feitas pelos que nos amam. No entanto, vimos também que no sentido vertical, homem, Deus, esse versículo apresenta significados mais profundos. Pois aquele que nos ama, o próprio Deus, esse sim, ele nos faz feridas de ordem espiritual. Nós vimos semana passada 3 pontos principais sobre essas feridas reais. A primeira, a ferida da contrição, a dor pelos nossos pecados, o arrependimento verdadeiro. A segunda ferida, da compaixão, a dor pelos nossos irmãos, nosso próximo, que sofrem, seja de ordem material ou espiritual. Vimos uma terceira ferida, que é a ferida da anelante aspiração por Deus, aquele desejo de estar com Deus, perto de Deus. Querer estar na presença de Deus e desfrutar dessa bendita companhia. Hoje, nós vamos para a parte B desse versículo, onde os beijos de quem o odeia são enganosos. E da mesma maneira que falei com vocês semana passada, essa da primeira parte do versículo, a segunda também se aplica. É um significado simples e direto, ao primeiro olhar. Diferente do amigo que nos ama, aqui nós temos uma figura do quê? De um falso amigo. Esse falso amigo, ele vai ser o quê? Lisonjeiro para conosco, ele é detentor dos beijos de bajulação. Ele tem um falso interesse em nossas vidas. Mas é alguém que não quer o nosso bem. Por mais que tenham palavras doces, que alegram nossa mente, massageiam nosso ego, essas palavras nunca nos ajudarão a crescer. Pelo contrário, nos colocarão como escravos permanentes do erro, do engano, ou seja, do pecado. Quem já ouviu conselhos como esse? Que isso, amiga, luta pela sua felicidade, segue o teu coração. Você já fez muito pelo esse traço do seu marido. Agora é sua vez de ficar com alguém que faça coisas boas por você. E ele nem é tão bonito assim, seu marido, né? Vai viver sua vida. Seja feliz. Olha que conselho maravilhoso. Outro. Para com isso. É normal. Só vicia quem é fraco. Você é fraco? Pode beber. Pode fumar. Pode cheirar. Um pouquinho não vai fazer mal. É só uma provadinha. Você vai gostar. E deixa de se preocupar com o horário. Quando chega em casa, fala para sua mãe que deu um problema no carro. Se colar, colou. Esquenta com isso não. Vamos curtir a vida, que a vida é curta. Você precisa de alegria nessa vida. E outra coisa, seus pais são velhos. Quanto conselho bom, não? A figura de contraste. O amigo amoroso, em que sua repreensão amorosa acaba nos machucando, a gente não gosta de ouvir certas coisas, é baseada na lealdade. Lealdade à amizade estabelecida. E o falso companheiro, que se diz nosso amigo, que dá tapinhas nas nossas costas, ele não se preocupa conosco. Ele quer a nossa desgraça. Seus beijos são doces, porém são enganosos. Essa é a interpretação, a primeira instância, é uma interpretação simples, direta, e está correta quando aplicado através de relacionamentos horizontais, nível horizontal. Mas assim como eu fiz semana passada, eu proponho hoje também nós analisarmos de uma outra maneira. Vamos pegar e ver uma maneira diferente. Ao invés de restringir nessa oportunidade e ficar pregando só sobre a falsidade de alguns relacionamentos, eu queria ser mais proveitoso em alguns aspectos.
Essa parte B do versículo, na verdade, não fala sobre relacionamentos horizontais. Eu acredito, de fato, que vai falar sobre esse relacionamento do homem com os nossos inimigos. Um relacionamento humano que, à luz da Bíblia, tem novos significados para nós. É sobre esses erros que eu quero falar com vocês nessa noite. E, com respeito às feridas leais, quem nos machuca é Deus. Em relação aos beijos enganosos, quem nos odeia não são apenas as pessoas, os falsos amigos. É muito além. Eu acredito que diz respeito ao mundo decaído, às forças que se opõem ao próprio Deus. Convém relembrarmos alguns fatos que ilustram essa segunda parte do versículo, antes de eu aplicar o texto propriamente. Primeiro beijo enganoso. Acredito que vocês saibam qual foi. A primeira e principal ocorrência de um engano revestido de doçura e encanto aparece nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras. Quando os nossos pais, Adão e Eva, foram seduzidos no paraíso. A proposta da serpente lhes pareceu mais doce e mais melodiosa que a ordem dada por Deus. Gênesis 3:5 diz o quê? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a voz do diabo, a voz da serpente para aquele casal. Bobagem que Deus disse. Vai morrer não. Pode comer. Se você comer, você vai ter muito conhecimento. Você é igual a Deus. Não morrer. Que esperança bendita, hein? Conhecer tudo. O bem, o mal. Que oportunidade, hein? Ser como Deus. Que pensamento poderoso. Nunca tinha passado na cabeça de Adão e Eva nada semelhante. Até que essas palavras lhe foram faladas de maneira sutil, melodiosa, amorosa, como de um amigo que se importa com eles. Que amigo incrível é a serpente. Quão doces são suas palavras. Quão melodiosa é sua voz. Talvez tenha sido esse o pensamento de Adão e Eva naquele momento. Mas os resultados? Por acaso todos não conhecemos? O homem decaído da graça de Deus, a expulsão do paraíso, maldição sobre toda a criação, toda sorte de conflitos humanos, e reconhecimento de um grande inimigo a combater ferozmente a humanidade. Temos aqui o primeiro exemplo de beijo enganoso. Doce ao paladar, suave aos ouvidos, desejável em propósitos, mas amargo e horrendo em suas intenções. E ecoam essas palavras até os dias de hoje. Não nos enganemos. Se Adão e Eva, que eram puros, que recebiam a visita do Criador todos os dias, caíram pelo beijo da mentira, do engano, por acaso nós, pecadores alquebrados, não estamos muito mais propensos aos encantos desses beijos? Existem outros exemplos. Vejamos. O outro exemplo está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 ao 28. É o exemplo de quando o profeta Micaías, ele foi chamado na presença de dois reis. O rei Acabe e o rei Josafá. E a incumbência dele ele era profetizar se o povo deveria sair à guerra contra a Síria ou não. Imagina vocês, que antes de Micaías, 400 profetas já tinham se apresentado diante dos dois reis
E tinham dito, olha, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, vocês vão ganhar, assim, só sucesso. E aí chega o Micaías e ele vai profetizar. E aí, quando ele chega para profetizar diante dos reis, ele recebe uma orientaçãozinha assim, né? Um incentivo, entre aspas, a concordar com o que o pessoal já tinha dito antes. Se os 400 disseram, vai que vai dar certo, já pensou Micaías chegar diante do rei e falar assim, não vai que vai dar ruim. Só ele contra. Você acha que ia azedar o humor do rei? 1 Reis, capítulo 22, 13, diz assim, o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o quê? O quê? O que é bom. Gente, que situação. Que situação. Micaías deveria bajular o rei? Ou deveria falar a verdade e mostrar um engano que ele estava se metendo? 400 disseram, vai. De maneira leal, disse, está errado esse conselho. Não vai. Não vai. Traição. Você chegar para alguém que é importante, ou que você ama muito até, e não ser leal dessa maneira? Colocar a pessoa em risco? Gente, talvez o beijo mais enganoso, mais terrível, depois lá do Éden, foi de Judas Iscariotes. Imaginem vocês, que com um beijo, ele entregou o Filho de Deus. O traiu no momento de maior necessidade. Lá em Salmo 41, 9 diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas Iscariotes comia na mesa de Jesus, andava com Jesus, recebeu o poder de Jesus para expulsar demônios, ele fez tudo em nome de Jesus. E quando Jesus, depois de ter suado gotas de sangue no Getsemane, indo para a pior dor da sua vida, ele recebe um amigo que o beija, mas é um sinal de traição. Interessante que no original, a palavra keb, ela está ligada com o verbo enganar, suplantar, pegar pelo calcanhar, né? Mas é uma espécie de trocadilho, o hebraísmo, mas é como se fosse uma rasteira. Então um amigo chega diante de outro amigo e esse amigo simplesmente dá uma rasteira sem que você espere uma coisa desse sentido. Foi isso que Judas fez. Ele chegou como um amigo e deu uma rasteira em Jesus. Pelo menos é o que ele achou, o que fez, né? Judas é um falso amigo. Nesse episódio, há um mistério. Judas andou com o Senhor da mesma forma que Pedro, Tiago, João e o restante dos apóstolos. E contudo, Judas é a cara de Provérbios 27, 6, parte B. Com um beijo traz engano àquele que dizia amar. Ele tinha um zelo pela nação de Israel. E na cabeça dele achou que aquele beijo, traindo sangue inocente, fosse trazer benefício para a sociedade. Cada um desses casos, o engano é revestido e apresentado com uma capa de respeitabilidade. No caso de Adão e Eva, havia um sincero desejo de ser como Deus, o Criador. No caso de Zedequias, havia o desejo de honrar o rei. E no caso de Judas, ele queria a felicidade da nação judaica naquele momento. Em todos os três casos, infelizmente, o motivo que está por trás
era ganância, poder e prestígio. A falsa amizade, ela sempre esconde os verdadeiros motivos do relacionamento. Ninguém é falso amigo, ninguém gasta tempo se aproximando de você se não tiver nada que interessa para essa pessoa. Mas qual é a natureza desse beijo? Notem que o engano é só considerado um beijo doce e desejável porque aquele que se submete ao engano espera que de fato esse beijo seja bom. A figura não é do tipo, olha, me engana que eu gosto, ou eu sou uma pessoa muito simples, não tenho maldade no coração. Não! Não! Na verdade, o engano nos parece doce, desejável. As pessoas, elas se aproximam de falsos amigos e elas gostam dos elogios, das mentiras que são contadas ali no ouvido, de maneira doce, sussurrada. Porque isso gera prazer para nós. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de dizer, vai lá e se conserta. Nós gostamos de dizer o seguinte, você é o cara, você é sensacional. Nós atraímos essa gente. Tem uma predisposição. Infelizmente, o homem decaído, ele sempre é mais propenso ao engano. Infelizmente. Mas sabe por quê? É desse jeito? O ser humano é propenso ao engano porque o seu coração é enganoso. É porque sua natureza decaída foi seduzida pelas suas próprias cobiças. Tornaram-se atraentes. Jeremias 17:9 diz o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Provérbios 28:26 diz assim: assim, o que confia no seu próprio coração é o quê? Insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo, diz as Escrituras. Quem, meus queridos, dá o beijo enganoso? Quem? Não é fruto do acaso, não. Não é. Vem do inimigo. Inimigo com um I maiúsculo. É de alguém que nos odeia. Não é subjetivo. É concreto, é real. É alguém que aparenta ser confiável, amável. Pessoas que estão ali dando sugestões até que razoáveis, muitas vezes. Gente, é muito mais fácil andar com quem nos elogia do que andar com quem nos repreende. É muito mais fácil. Infelizmente, os filhos de Adão, eles preferem realmente essa opção. Preferem um inimigo atencioso, adulador, do que um amigo leal. Infelizmente. Já vimos no caso das feridas leais que é Deus que nos fere. Que Deus nos fira mesmo. Não fujamos do agir de Deus em nossas vidas, mesmo que nos machuque e nos deixe feridas. Mas, de maneira semelhante, num sentido muito mais profundo, nós podemos perceber que aquele que odeia e nos beija também vai além. Vai além de um simples ser humano. Temos pessoas ruins aos nossos lados, falsos amigos, temos sim. Mas o que nós não podemos perder de vista é que esse episódio da queda deixou claramente que o nosso maior e terrível inimigo, ele tem nome. No jardim foi representado pela serpente. Em Apocalipse é chamado de dragão. Nós o conhecemos por diabo ou Satanás. Ele é sedutor do mundo, conforme Apocalipse 12:9 diz. Foi ele que primeiro se aproximou do homem, sorrateiramente, palavras doces, mas cheio de intenções malignas. Jesus nos ensinou que o diabo é o nosso inimigo.
e o que semeia o joio e meia o trigo, e que ele foi homicida desde o princípio. Ele não só é mentiroso, mas ele é o pai da mentira. O desejo do diabo é ver a obra de Deus destruída. 1 Crônicas relata que Satanás se levantou contra Israel. Em Jó, nós vemos duvidando da palavra de Deus. Lucas descreve Judas Iscariotes dando lugar ao diabo quando foi trair Jesus. Pedro, ele adverte que o diabo é como um leão que ruge, buscando a quem tragar. Gente, mesmo no princípio da igreja, nós vemos o diabo com sutis palavras no ouvido de Ananias e sua esposa Safira, dizendo para eles mentirem ao Espírito Santo. 2 Coríntios 11, 14 a 15 diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus servos, seus subordinados, os falsos amigos, que são servos de Satanás, eles se transformam em ministros de justiça. Fujam dessa gente. São demônios a serviço de Satanás. Eu sei que hoje em dia existe uma concepção abstrata e até mesmo romantizada acerca da figura do diabo. E é ensinado que uma mentira contada com veemência e repetida com a mesma veemência, ela é capaz de se transformar numa verdade. Dizem os mentirosos. Mas o fato é que as pessoas acabam acreditando nessa mentira, porque ela é repetida muitas e muitas vezes. E hoje a nossa sociedade, muitos crentes, eles não levam mais em consideração esse inimigo das nossas almas. Tem gente que diz, que fica preocupado, e diz: diabo, inferno é essa terra. O diabo é meu chefe. É verdade. Para muita gente, essa terra vai ser o único inferno que vão conhecer. Mas essas pessoas são os cristãos. Se você é cristão, você pode dizer: essa terra é o único inferno que eu vou conhecer. Mas quem não é cristão não entende o inferno que os aguarda quando chegar a hora de prestar contas diante de Deus. Nós sabemos que o diabo, ele atua de maneira conjunta, de maneira sinergeticamente ali com a carne e também com o mundo. É a tríade que nós conhecemos muito bem: diabo, carne e mundo. Esses três têm feito propostas aos homens, propostas agradáveis. São ali maravilhosas aos olhos, doces ao paladar, agradáveis aos ouvidos. Propostas que apelam aos sentidos, à natureza caída do ser humano. São provocantes, são beijos como de uma pessoa amada. No entanto, profundamente enganosos. Dos vários beijos pelos quais a humanidade tem sido enganada, há 3 desses que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro beijo é o beijo daqueles que acreditam que a riqueza e o poder é um sinônimo de sucesso. Riqueza e poder como medidor de sucesso.
Ou, se quiser mesmo ali, de uma maneira bem simples, simplificar, é aquelas pessoas que acreditam que depender apenas de si mesmo é a felicidade a ser atingida. Autossuficiência. Esse é um beijo enganoso terrível. Terrível. No mundo, os homens são julgados pela habilidade de fazer as coisas, de conquistar as coisas. Quem mais faz, quem mais consegue é festejado, imitado, idolatrado. Mas, segundo o mundo, aqueles que não conseguem determinadas coisas ou não são bons, segundo o mundo considera, essas pessoas são tripudiadas, são isoladas, elas não são bem-sucedidas. O bem-sucedido ele é motivo de festa, prestígio. Agora, aquela pessoa, segundo o mundo, que não é bem-sucedida, é sinal de erro, de incompetência. Isso se dá não apenas pelo sucesso profissional, se dá também pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem, pelo reconhecimento que ela adquire. Em outras palavras, sucesso nesse mundo é a pessoa poder bater no peito e falar o seguinte: eu acordo a hora que eu quiser, eu durmo a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, eu vou onde eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso, porque ninguém paga as minhas contas. Eu pago os meus boletos. Ou seja, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Eu sou. Na Bíblia, sabe quem diz essa frase? Eu sou. É bom deixar claro que ter riquezas em si não é pecado. Mesmo uma certa dose de ousadia é necessária para que o reino de Deus ele cresça, vá adiante. A palavra de Deus não faz apologia à pobreza. Não faz. O problema não está na riqueza. Está em como a pessoa trata os bens materiais. Nós sabemos que é um perigo real. A palavra de Deus nos alerta para isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 a 10, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor, olha só, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram a si mesmos e se atormentaram com muitas dores. Gente, a Bíblia fala de muitas pessoas ricas. Abraão, José, Jó, Zaqueu, o José de Arimateia, aquele que deu o sepulcro para o Senhor Jesus, e muitas outras pessoas. Eles tinham muitas riquezas, mas suas personalidades não eram baseadas no que tinham. Pelo contrário. Assim, ter riquezas para o mundo, infelizmente, é sinônimo de ser bem-sucedido. Algo que nós não devemos aceitar como discurso para nós. O discurso da mídia mundana, como um beijo enganoso, ele vai soar de maneira melodiosa aos nossos ouvidos. Ele vai pregar o quê? Que somente pelas posses, pelo exercício do poder, pela incrível sensação de não depender de ninguém, você é uma pessoa de sucesso. Então, se você tiver o carro maravilhoso, um dinheiro no banco, e você não precisa de nada, de ninguém, então você é a pessoa. Saiba de uma coisa, esse é um beijo enganoso que o mundo dá.
Já repararam nas propagandas? Gente, propaganda diz, olha, quem tem é alguém. Quem tem é feliz. Quem é feliz é livre. Quem é livre faz o que quer. Quem faz o que quer não depende de ninguém. Isso acaba se estendendo até mesmo a Deus. Não depende de Deus, não precisa de Deus. Eis aí um beijo enganoso, uma mensagem sedutora. Infelizmente, muitos caem nessa mensagem. O objetivo qual é? Ter o carro melhor, ter a mulher mais bonita, o homem mais charmoso, ter a conta bancária mais recheada, o smartphone mais moderno. Beijos enganosos. Beijos enganosos. O problema é que no meio da igreja tem também se instalado esse tipo de cultura. Em lugar de ser santo, as pessoas têm procurado sucesso pelos padrões do mundo. Em lugar de servir, é preferível ser servido. Pois o homem, a mulher de sucesso, tem que sempre ser servido. É dito em alguns lugares que você deve ser cabeça, nunca cauda. No lugar de Jesus, aparência e dinheiro, ostentação, exibição de roupas de grife e mensagens de poder e autoridade. Tão diferente, né, das feridas reais que diziam que nós devemos depender de Deus, não das nossas próprias forças. O maior engano por trás desse beijo consiste em levar o indivíduo a acreditar que ele possuirá poder sobre a sua vida, se tiver riqueza. Infelizmente, é um beijo enganoso. Jesus já nos ensinou em Mateus 6. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Mamon e ao dinheiro. Primeiro João 2, versículo 15 a 16, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai. Mas de onde? Do mundo. O conselho que o mundo dá sobre as riquezas e o poder, de ter a sua própria independência, não prestar contas a ninguém, ele é sedutor. Mas lembre-se, ele é enganoso. Ele é enganoso. Um outro beijo enganoso, poderoso. Fama. Temos algum famoso aqui? Essa semana meu canal no YouTube bateu 1000 inscritos. Subiu a cabeça. Mas aí tem um cara que fala de groselha, de reality show, tem 1 milhão e tralalá. Eu falei, isso não, esquece. Né? Mas hoje vemos em torno disso. A internet propicia esse tipo de coisa. O reconhecimento como medidor de caráter. Nós vivemos tempos estranhos, onde os likes, a quantidade de seguidores nas redes sociais são fatores de sucesso. Interessante isso. E não tem limite esse negócio. O importante é seguidor, o importante é like, o importante é ser visto. E quando a gente para, não existe nada que consiga piorar o que já está, aí tem gente fazendo NPC. Quem não sabe o que é NPC, levanta a mão. Não? Lá na internet você vai ver umas pessoas vestidas de maneira bem esdrúxulas e elas recebem pela internet alguns comandos para que elas reproduzam ali enquanto estão gravando seus vídeos. E cada comando que ela recebe, ela ganha alguns centavos ou algum valor lá, não sei quanto ao certo,
mas é rentável porque muita gente gosta de ver o outro passando ridículo, né? Então, dependendo da pessoa, ela vai lá e faz uma NPC e ela vai lá, começa a receber lá mensagenzinhas e ela fala, café, café, café. Aí, sei lá, um outro comando, qual outro comando? Rosa. Aí cheira rosa, 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 cheira rosa. Aí uma coisa assim ridícula, que uma vergonha alheia, que dá um infarto na gente, mas as pessoas gostam disso. E as pessoas pagam para que isso aconteça. Gente, e tem pessoas que vivem disso. Vivem disso. E elas são reconhecidas por bobagens que falam na internet. Quanto maior o reconhecimento, maior os discursos acerca das qualidades das pessoas. Imagina só você, que uma pessoa que não tem conhecimento de nada nessa vida, mas tem 2 milhões de seguidores. Ele é entrevistado a cada meia hora sobre assuntos que ele não conhece nada. E ele vai lá e dá um palpite. E o PhD, que tem lá doutorado no assunto, não, esse é um negacionista. Bom é o cara da live. Você viu quanta gente segue ele? Para ter tudo isso daí de gente, deve estar falando muita coisa boa. É a síndrome de Narciso. O ser humano ama tanto a si mesmo que não suporta a feiura que sabe que existe no seu coração. E por amar a si, e só a si mesmo, ele busca nos outros um reconhecimento para a sua suposta beleza e bondade. Todo mundo quer ficar bem na fita, não é assim? Ninguém gosta de ser desprezado. Não é gostoso quando nós recebemos um elogio, tipo assim, como você está bonita hoje, hein? Como você está bonito, elegante. Ou, como você é inteligente. Hoje você está arrasando. Queria ter a sua capacidade. Ou então, você é muito santo, ora por mim. Gente, não tem problema em receber elogio. Não é isso que eu estou falando. O problema é quando acreditamos que nesses elogios nosso louvor e reconhecimento por parte dos outros é o que define o nosso caráter. Já notaram? Quando a pessoa é muito famosa, ela é badalada, reconhecida pelas pessoas, a pessoa se torna quase um ser divino. Ela não erra, ela não comete pecado, não. Ela tem uma palavra sempre muito correta, jamais pode ser questionada. Vivemos isso recentemente com políticos, mas também com artistas. São pessoas que são boas no que fazem, talvez no seu esporte, talvez ali na sua profissão, mas nas suas casas são terríveis, os seus relacionamentos são péssimas. Mas porque elas são famosas, então elas estão certas. O homem sem Cristo, meus irmãos, tem essa tendência de associar reconhecimento com bom caráter. Infelizmente, aqueles que nos odeiam, eles têm uma certa popularidade. Infelizmente. E os seus beijos enganosos, eles são terríveis e são inquestionáveis, pois são tidas como pessoas acima de qualquer crítica. Mateus capítulo 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Os filhos de Adão estão sempre buscando reconhecimento sobre si mesmos.
é uma imagem que buscam sobre si mesmo. Eles querem ser a pessoa mais legal, mais bacana, mais cool, né? A pessoa quer atrair, sejam amigos virtuais ou não. Sabe quem gosta de elogios vazios? O velho homem, a carne. A carne gosta de elogios vazios. E ela é a nossa inimiga ferrenha. Ela vem aos nossos ouvidos e ali pronuncia de maneira doce. Você é muito boa. Você é muito boa. E quem não concorda com você está errado. E quem não elogia você não sabe o que está falando. Gente, isso tem uma tristeza no meu coração, de verdade. E eu nem pergunto mais porque eu não quero saber de ninguém. Por que os reality shows que não tem assim, são vazios de conteúdo? Não edifica ninguém, de verdade. Olha, eu posso ser convencido, mas até hoje eu não acho que tem alguém que consiga. Não tem nada que edifica. Palavreado chulo, as atitudes vulgares, gente mesquinha, traição. E milhões de brasileiros consomem. E a minha tristeza é que nesses milhões de brasileiros existem milhares de crentes. Eu não quero saber. Mas se você assiste BBB, Fazenda, e sei lá mal o que tem hoje em dia, não faça. Não faça. Não faça. É dar crédito para que a desgraça alheia seja reproduzida como numa pessoa que faz NPC. Não faça isso. E não receba você um beijo enganoso, se achando importante, porque muitas pessoas dizem bem de você. Busque sempre em Deus aquilo que realmente é verdadeiro. E se você é cristão, eu tenho uma notícia para você. Se você se orgulha de ser a pessoa mais sociável do mundo, pastor, se tem uma coisa na minha vida que, assim, que eu quero dar testemunho, é que eu não tenho problema com ninguém. Eu gosto de todo mundo gosta de mim. Não quero saber também, viu? Mas se você é o seu caso, 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 15 diz assim: se o mundo vos odeia, saibam que primeiro me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas, todavia, vocês não são do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. A paz com todos, se possível. A verdade acima de todas as coisas. E por último, a felicidade. Hoje pela manhã começamos uma série nova, as bem-aventuranças. E como foi bem dito, a felicidade é algo que Deus nos proporciona. Mas que felicidade é essa? Segundo os beijos enganosos, o que tem sido ensinado por aí como axioma, ou seja, uma verdade que é provada por si mesma, você tem que ser feliz. Meus queridos, Deus criou você para ser feliz? Ou você é feliz
porque sabe que foi criado para honrar e glorificar a Deus. Esse beijo enganoso que diz que você tem que ser feliz, ele destrói a vida das pessoas. Destrói. Destrói a comunhão com Deus. O problema é em saber o que é felicidade. Como ninguém, longe de Deus, pode definir o que é felicidade, e como a humanidade se encontra ao meio de densas trevas, sem qualquer luz, à procura de algo que nunca viu, cercado por abismos de todos os lados, o quadro se torna desesperador. Milhões e milhões de pessoas acordam todos os dias em busca da felicidade. E quando vão se deitar, colocar a cabeça no travesseiro, constatam que elas não encontraram essa felicidade. O desespero vai aumentando, o mundanismo vai tomando conta, não tem regra. E nós buscamos a felicidade. O que é ser feliz? Agora há pouco, na classe Novos Membros, o Jefferson compartilhou conosco algo que eu concordo muito. Milhões e milhões de pessoas vivem buscando a felicidade no happy end, na bebedeira com os amigos, na sexta-feira, no final do expediente. Muitas pessoas buscam a felicidade no final de semana. E quando escutam lá o final do Fantástico, quando escutam o boa noite do apresentador, quando vão para suas camas, elas vão amarguradas porque a segunda-feira as aguarda. São pessoas que dariam tudo para serem felizes. E elas tentam, não é que não tentam. O problema é que são consumidos até pela felicidade dos outros, sejam reais ou não. Alguém postou uma foto em Angra dos Reis, em Campos do Jordão. E aquela pessoa fica por dentro. E eu aqui nesse feriado não saí de São Carlos. Tive que trabalhar. Além de ficar em São Carlos, tive que trabalhar. Vai piorando, né? E aí a infelicidade da pessoa vai aumentando, aumentando. Feliz quem foi? Quem estava na praia. Quem estava na praia. Essa pessoa é feliz. E a gente percebe que é uma propaganda que diz, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. E você vai ficando obsessivo por felicidade. E você vai buscando a felicidade. E você vai pecando contra Deus. Por quê? Porque muitas vezes a felicidade é ensinada para você que é ter um relacionamento ou vários relacionamentos. E você vai buscar na carne, nos prazeres da carne, a felicidade. Mas aquilo não traz felicidade, traz um abismo. Tem gente que faz aposta no carnaval. Quem beija mais ou quem tem mais relações. Tem uma moça que apareceu no último carnaval. Ela falou que bateu o recorde, parece. Beijou 298 pessoas. Que nojo! Higienicamente já é um nojo. Mas eu me pergunto, ela estava atrás do quê? Do quê? Ela chamou isso de felicidade. Felicidade. Mas é uma ideia satânica. É uma ideia satânica. Nós seremos felizes na proporção que estivermos perto de Deus. Salmo 42, 1 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus?
A nossa felicidade está diante da presença do nosso Deus. E a presença do nosso Deus pode ser sentida, vivida dentro dos nossos lares, dentro dos nossos empregos, na nossa segunda-feira, no nosso feriado que ficamos em casa ou até mesmo trabalhando. Pois a nossa felicidade não é medida pela nossa carne, mas é pela alegria que temos em Deus. E eu digo para você, você pode ser uma pessoa imensamente feliz e não ter R$1 na sua carteira, na sua conta. E você pode ser uma pessoa extremamente infeliz, tendo muito dinheiro, muitos bens e muita fama. Eu pergunto para vocês nessa noite, o que tem sido mais importante para você? É ser feliz ou ser santo? Você busca a felicidade nas coisas do mundo, na festa, nos prazeres da carne, ou no Senhor Deus? Eu quero concluir dizendo para vocês: amados irmãos, não ouçam o engano da riqueza como sendo medidor de sucesso. Não ouçam o engano do reconhecimento público como medidor de caráter. E não se engane buscando na autorrealização o fator de felicidade. Não façam isso. São beijos, mas são enganosos e trarão desgraça para a sua vida. Até quando? Até quando nós vamos dar ouvido à voz da serpente, à voz do mundo, à voz da nossa carne? Até quando? Até quando a gente vai ficar empenhado em ter coisas, em ser reconhecido, bajulado, em ser feliz, do que fazer a vontade de Deus? Até quando? Meus queridos, pare e pense. Pelos padrões do mundo, Jesus Cristo, Ele morreu como? Pobre, condenado, reputação de malfeitor, tido por muitos como infeliz, coitado. Até a sua roupa foi sorteada, foi humilhado. Eu pergunto para vocês, Jesus foi feliz? Jesus foi feliz? Jesus teve sucesso? Jesus foi reconhecido? São 3 perguntas simples. Jesus, pelos padrões do mundo, ele não teve sucesso. Jesus, pelos padrões do mundo, ele não foi reconhecido. Jesus, pelos padrões do mundo, não foi feliz. Mas eu digo para vocês, segundo o padrão de Deus, Jesus veio ao mundo para quê? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus conseguiu isso na cruz do Calvário? Sim. Sim. Conseguiu. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor.
Gostando ou não gostando, tá? Porque vai ser notório. Mas hoje, tem um povo que ama Jesus, que serve, que louva e glorifica o nome dele. Não existe ninguém no planeta Terra que não tenha ouvido o nome Jesus. Não tem. Não tem. Eles podem não gostar desse nome, mas todos já ouviram falar de Jesus. Mas a reputação de Jesus não importa nessa terra. No céu ele é conhecido. Ele é Senhor. Está à destra do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Não tem um nome maior do que o dele. Não existe. E eu digo para vocês, ele foi feliz? Sim. Porque inúmeras vezes ele disse aos seus discípulos: eu não vim à terra para fazer outra coisa a não ser a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade de Deus. Na cruz do Calvário, ele não pediu por miríades de anjos para tirá-lo do madeiro, mas ele clamou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando fechou os olhos e morreu a nossa morte, nos deu vida por toda a eternidade. Ele foi feliz, pois com preço altíssimo fez a vontade daquele que o enviou. Eu convido você nessa noite. Pedir as 3 feridas que vimos semana passada: contrição, arrependimento verdadeiro, compaixão e anseio por Deus. Mas nessa noite eu peço também que você ore e peça para Deus tirar do teu coração e tirar da sua vida os inimigos que vêm com beijos doces, palavras sussurradas. Eu peço que você se afaste dessas pessoas. De verdade. Estou falando de maneira concreta. Se tem alguém lá no seu colégio que diz: olha, mente para sua mãe, cola na prova, rouba aqui o lápis do colega. Se lá no colégio, lá na faculdade, olha, plageia o trabalho. Mente que está trabalhando, mas não está trabalhando. Fala para a esposa que vai fazer hora extra, mas vai para o bar. Se tem gente que dá conselho assim para você, olha, se divirta, trai, deixa para lá. Dá um basta para esse tipo de pessoa. Se afasta. Corta da sua vida, se for possível. Mas olha para o inimigo da sua alma, o diabo, e não flerta com ele, achando que ele é fofinho, bonitinho, que é uma ilusão. Ele vai destruir você. Ele vai perturbar a sua vida. E ele vai te enganar. E não fica com medo de ele aparecer de noite, lá no corredor, quando você for para o banheiro, não, viu? Se ele fizer isso, você vai estar no lucro, porque você vai falar: puxa, tem um diabo aqui na minha vida, vou buscar Deus. Ele não vai fazer isso. Ele vai aparecer com um anjo de luz na sua vida e vai falar: olha, seja feliz, seja feliz, fuja. E eu sei, meus queridos, somos pecadores, nós somos pecadores, desejamos o pecado, fruto da queda. E cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe onde é tentado. Cada um sabe. E eu não vou perguntar, não preciso expor. Eu sei onde a minha carne fala alto para eu pecar contra o Senhor, meu Deus. Eu convido você nessa noite a orar e pedir ao Senhor: livra-nos, Senhor, do mal. Nos fortaleça. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. A Ele toda a glória. Vamos ficar em pé.